pessoal, então vamos lá fazer mais uma análise das questões da AP, para que vocês possam fazer mais tranquilidade, com um pouco mais de orientação, né? Então aqui a página inicial, tá? No ano, coloque o nome, número, se souber, tá? E as respostas aqui no gabarito. Primeira questão, então, nós temos aí, né, uma charge, né? Que é um desenho humorístico, geralmente com uma crítica social, tá? Então é um passarinho com o seu filhote aí, falando, né, que os homens destroem a natureza, tudo isso para ganhar dinheiro, né? Daí com o dinheiro eles podem viver melhor, cuidar da saúde, se alimentar. Aí o filhote diz, só não entendi porque são chamados de racionais. Aí o racionais está entre aspas, tá? Por que ele usa aspas aí na palavra racionais aí em relação aos seres humanos? Né? O que expressa isso? As questões 2 e 3 são relativas a esse artigo de divulgação científica sobre as pulgas. Né? O que é um artigo de divulgação científica? É um texto que é geralmente publicado em jornais, revistas de grande circulação, de grande alcance, e que divulgam para as pessoas comuns descobertas da ciência, da tecnologia, né? Grandes descobertas, novidades da área científica e também informações em geral da área das ciências, né? Química, física, biologia, meio ambiente, enfim. Só que tem uma linguagem um pouco mais clara, mais facilitada para que todos possam ter acesso, né? Tanto que foi publicado, ó, num site, né, da educação do UOL, né? E tem um grande acesso por várias pessoas. Não é uma publicação assim direcionada a um grupo limitado de pessoas. Uma revista de universidade, por exemplo, com uma linguagem que só alguns entendem, né? A divulgação científica tem um alcance maior, o gênero artigo de divulgação científica. Na questão 2, as pulgas são prejudiciais à saúde, pois. Né? Quais são as razões delas serem prejudiciais? Questão 3. É uma característica do gênero de divulgação científica. Qual dessas aí é uma característica desse gênero? Questão 4. Tem esse meme aí que ficou conhecido aí, dessa menina, né, que tirou essa foto e aí essa foto acabou sendo usada aí por várias coisas, inclusive por campanhas publicitárias, né? Então aí esse texto diz que a menina, hoje uma moça já, né, tá meio indignada porque estão usando essa foto dela com o intuito de campanhas publicitárias aí, ganhando dinheiro às custas dessa foto, né? Que ela fez em 2010, né? Então vamos ver aí a questão 4. Qual é o tema desse texto aí, né? Do que ele está dizendo? Está tratando do que, né? A questão 5 é relativa a esse texto, O Crime de Brumadinho, né? É um artigo de opinião aí, foi publicado no jornal Correio Brasiliense, tá? Aí desse 27/1/2019. Diz respeito àquela tragédia que houve na localidade de Brumadinho, né? Que uma represa lá de contenção lá de dejetos da Vale, né? Se rompeu e acabou com a cidade lá, destruiu tudo, né? O autor, no caso do rompimento da barragem aí, o autor argumenta o que aí? Qual é o argumento que ele utiliza para defender suas ideias? Questão 6, essa publicidade aí do Detran e do governo de São Paulo falando a respeito do celular no trânsito, né? Então diz aí, ó, verão é tudo de on, fique off no trânsito. O que quer dizer essa expressão fique off no trânsito? Para você deixar de usar o celular enquanto dirige, tá? O imperativo, o verbo no imperativo, quer dizer, o fique, né? Permite inferir, deduzir que, né? Porque ele usou esse verbo no imperativo, fique. O que é imperativo? É um modo verbal que expressa o quê? Ordem, pedidos, súplicas, tá? Então, por que ele usou esse verbo no imperativo? O que a gente deduz a partir disso daí?
Questão 7. Tem essa propaganda aí, né? Que é para doação de brinquedos. Ajude um brinquedo a encontrar uma criança. Qual é a finalidade desse texto? É um anúncio publicitário, uma campanha, né? Publicitária. A questão 8 refere-se ao poema A Onda, de Manuel Bandeira, poeta bastante conhecido do modernismo brasileiro. Qual é o efeito de sentido provocado pelo uso repetido das consoantes? Quais são as consoantes que se repetem aí? É a consoante ND, né? Onda, anda, aonde, anda, ainda, né? Então essa repetição do ND aí, qual é o efeito que a gente consegue com essa repetição? Questões 9 e 10 também é sobre essa propaganda aí. Sem livros, a história é silenciosa, a literatura é muda, a ciência é paralítica e o pensamento se fossiliza. Programe a TV, desligue o PC e leia um livro. Qual é então, segundo o anúncio, qual é a mensagem que passa aí? A televisão influencia negativamente, os livros possibilitam o progresso da sociedade, os computadores podem dar voz a diversos livros, a história é silenciada nos meios de comunicação. Nesse trecho, em questão 10, a literatura é muda. Qual é o efeito de sentido que ele consegue com essa frase? A literatura é muda. Os textos 11 e 12 aí, as questões 11 e 12, perdão, referem-se a esses dois textos aí. Liberdade de opinião e intolerância nas redes sociais. Tá? Está dizendo aqui que muitas vezes a gente não tem tolerância com as opiniões contrárias das pessoas nas redes sociais. Né? Então a gente quer só a nossa opinião, a opinião do outro não é valorizada. Né? Então a gente vê aí muita gente xingando nas redes sociais, desrespeitando o outro, apenas por uma opinião divergente da nossa, né? É um direito de cada um ter a sua opinião, né? Agora, o que ele questiona aí é para que xingar, né? Para que ser violento, né? Para que ser intolerante com essas opiniões contrárias? E o texto 2 é uma charge aí também, em que eles questionam também essa falta de liberdade, né, na internet, essa falta de compreensão entre as pessoas, né? Olha lá, você é a favor da liberdade de opinião? Claro, desde que essa opinião não seja contrária à minha. Então é chamada intolerância. Só a minha opinião é que vale, a do outro não. Esses dois textos se relacionam, pois. Por que eles se relacionam, esses dois textos? No texto 1, na questão 12 aí, no texto 1, para tratar da intolerância e preconceito, o autor utiliza um argumento. Qual argumento que ele utiliza aí? Para falar da intolerância e do preconceito. Questão 13, sobre essa propaganda aqui, ó. Desse energético aí, né? Esses efeitos gráficos visuais aí, quais são, né? A cor laranja, a cor vermelha, esses parecendo aí meteoros, né? Caindo. O logotipo aqui deles com, né, as cores vibrantes, cores vermelha, cor azul vibrante. O que esses efeitos visuais gráficos aí propiciam para o leitor? Qual a ideia que eles passam para nós, né? Da ideia de energia, de força, de vitalidade, né? Lá, o energético chama energy, né? Da ideia de que você vai tomar aquilo, você vai se sentir mais disposto. Questão 14 é sobre outra charge humorística aí. Eu vos declaro marido e mulher, podem atualizar seus status no Facebook. Qual é a ironia que o autor dessa charge cria com né, com esse texto? Questão 15. Duas figuras conversando aí e as palavras caindo na lata do lixo, né? Qual a relação que existe entre o texto verbal, que é o blá blá blá, e a imagem, né? Perceber, compreender o quanto é urgente reciclar? Tá falando nada de reciclagem.
Entender que é preciso ajudar ao próximo também não tem nada a ver. Perceber que é importante falar o necessário, evitar o uso de termos como blá blá blá. Então, assim, está se falando muita coisa desnecessária, não é isso? A expressão blá 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 é quando a gente fala uma coisa que não tem muita serventia. Uma coisa que pode simplesmente ser descartada. Né? Questão 16. Que tal entendermos como funciona a tosse? Então é um texto que vai explicar, né, como funciona o mecanismo da tosse. Ao ler o texto é possível perceber que é uma divulgação científica, porque utiliza o quê? A divulgação científica, como eu falei lá atrás, é um texto que procura explicar de forma mais simples fenômenos, descobertas científicas, biológicas, do meio ambiente, enfim. Tá? Então, por que esse texto é um texto de divulgação científica? Utiliza vocabulário específico da área médica? Não. Linguagem clara para passar o conhecimento para o público em geral? Pode ser. Oralidade? Não, né? Não é oralidade porque é um texto escrito e apesar de ter uma linguagem clara, ele é um texto com a característica da linguagem escrita, né? Linguagem técnica científica? Não, também não, tá? Porque a divulgação científica não usa linguagem técnica para se comunicar com as pessoas. A divulgação científica usa uma linguagem clara, objetiva, com palavras simples, tá? Então, pessoal, espero ter ajudado aí com essa breve explanação sobre essa AP e espero que vocês tenham um pouco mais de ajuda para fazer, tá bom? Na hora que for para entregar, a escola vai divulgar a data e a gente atribui uma nota aí do bimestre para vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima. Beijo do gordo.